Muito bem, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, mais um conteúdo informativo, educativo. Hoje nós vamos falar de dividendos, nós temos mais Datacom abertas ao mercado, tem muitos resultados trimestrais sendo divulgados e empresas que seguem no radar, inclusive o mercado hoje repercutindo aí o corte na taxa básica de juros, Selic a 13,25%. Então vamos ver como que vai ficar as ações até o fechamento de hoje. E falando de ações, vamos aí para os anúncios de dividendos que continuam. Nós temos mais Datacom e conforme vocês sempre me pedem para trazer, vamos às empresas. Começando aí com o setor elétrico, nós tivemos a Taesa anunciando aí seus dividendos e juros sobre capital próprio. Anúncio sempre muito aguardado em agosto aí da Taesa, e saiu. Vamos aí para o valor total, já considerando JCP e dividendos. São cerca de 313 milhões que serão distribuídos, ações ordinárias e preferenciais, aproximadamente 30 centavos por ação, e já para as units, cerca de 90 centavos por unit, somando aí dividendos e JCP. Os pagamentos serão feitos no dia 29 de agosto, com base na posição acionária do dia 7 de agosto agora, tá? Portanto, então, Datacom até o dia 7. Inclusive, me contem nos comentários se você investe nas ações da Taesa, se você vai receber esses dividendos. Passando aqui para mais anúncios, nós tivemos também a Klabin, a empresa de papel e celulose, anunciou aí ao mercado que vai pagar 269 milhões de reais. Cada ação ordinária e preferencial vão receber cerca de 4 centavos e as units vão ser remuneradas aí em cerca de 24 centavos. O pagamento aí dos dividendos será no dia 15 de agosto e a data X, segundo o documento da empresa, a partir do dia 7 de agosto. Então, atenção, porque a Datacom será somente até hoje, sexta-feira. A Klabin, que também divulgou o resultado trimestral, eu comento logo após eu passar aqui para vocês os anúncios de dividendos e trago algumas estimativas também e o consenso de mercado em relação aí às ações da empresa para vocês. Já então, vamos seguindo aqui com os anúncios ainda. No mesmo setor, nós tivemos a Irani, empresa do segmento de papel e embalagens, também anunciou aí o seu dividendo, pagamentos intercalares, referente ao segundo trimestre, quase 55 milhões que serão distribuídos e o montante aí será de aproximadamente 22 centavos por ação. A Datacom é até o dia 7 de agosto agora, e o pagamento será no dia 31 de agosto. E ainda em relação a anúncios, mas mudando um pouquinho de setor, agora setor financeiro, tivemos também anúncios aí de juros sobre capital próprio do Banco BTG Pactual, bancão de investimento aí da nossa bolsa. Pagamentos aí na tela para vocês, o valor líquido para ações ordinárias de aproximadamente 11 centavos e o valor líquido para as units de aproximadamente 34 centavos. A Datacom é só até hoje, dia 4 de agosto, sexta-feira, e o pagamento será no dia 15 de agosto. E ainda no setor financeiro, nós tivemos mais anúncios aí de JCP, a Cielo, a empresa vai pagar cerca de 196 milhões, o montante que corresponde a aproximadamente 7 centavos por ação. O pagamento vai ser feito no dia 22 de agosto e a Datacom é até o dia 8 de agosto para ter direito a esses pagamentos da Cielo. Tivemos mais um anúncio aí nessa semana, a Vulcabras, empresa do setor de calçados, anunciou também aí seus pagamentos, 36 milhões, serão cerca de 15 centavos por ação. A Datacom é até o dia 30 de agosto e o pagamento vai ser no dia 14 de setembro. E tivemos mais, ontem à noite, a Petrobras também fez aí um bom anúncio, dividendos muito aguardados da empresa, depois da nova política de remuneração, de 45% do fluxo de caixa livre, e esse pagamento de agora, então, será aí de R$ 1,14 aproximadamente, por ação ordinária e preferencial, e serão pagos em duas parcelas, a primeira no dia 21 de novembro, e a segunda no dia 15 de dezembro. E a Datacom para esse anúncio é até o dia 21 de agosto. Além disso ainda, a empresa anunciou aí programa de recompra de ações, então vamos ver como é que o mercado vai reagir hoje, porque a empresa também divulgou o resultado trimestral ontem à noite. E continuando ainda com os anúncios, ontem tivemos mais, foi um anúncio também da Tegma.
anunciando aí dividendos e juros sobre capital próprio. A empresa anunciou um total aí de 37 milhões, sendo aproximadamente 57 centavos por ação. Desse valor, 43 centavos são em dividendos e 14 centavos são em JCP. A data para ter direito é até o dia 8 de agosto e o pagamento vai ser no dia 17 de agosto. E dito isso, vamos agora falar de boas empresas, alguns destaques em relação a resultado trimestral. Vamos começar falando aqui da Kepler. O resultado da empresa parece não ter agradado tanto ao mercado. Vamos dar uma olhada aqui nos principais números. A receita líquida foi de 281 milhões, na comparação anual aí foi uma queda de mais de 21%. O EBITDA ajustado também caiu mais de 48%, registrando aí pouco mais de 50 milhões. E o lucro líquido ajustado também foi de queda, atingindo aí mais ou menos 27,6 milhões, né? Foi uma queda de mais de 56%. Então, no geral, aí, números de queda reportados pela Kepler. E aqui, por mais que seja uma empresa do segmento de máquinas e equipamentos, o que mantém, né, a empresa é o agronegócio. É o driver aí de crescimento da empresa, digamos assim. E aí, lendo aqui nos documentos da empresa, a gente vê que alguns fatores, né, impactantes nos números aí que eu passei para vocês agora, né, como, por exemplo, taxa de juros, que afeta os investimentos por parte dos produtores e cooperativas, né, que geralmente são os clientes aí da empresa, mas agora, né, com o plano safra, o cenário é de melhora. Aqui a empresa até fala que a expectativa é de que ocorra um fechamento aí de novos negócios, né, que vão incrementar aí o terceiro e o quarto trimestres à frente. Aqui na parte de agroindústria, né, que entram aí as cooperativas e os produtores como clientes em potencial aí para a empresa. Já na parte de fazendas, é como eu já falei aqui, né, a empresa é agronegócio e como a gente tem observado nos últimos meses, as commodities elas vêm de queda, né? Então isso acaba impactando a margem do produtor, que é o cliente da empresa, e acaba também fazendo com que eles posterguem, né, digamos assim, os novos projetos. Ou seja, se eles estavam com a intenção de fazer algum investimento na propriedade, no sentido de armazenagem e pós-colheita, o cenário aí de baixa das commodities acaba fazendo com que o produtor acabe repensando na questão. E com juros altos, né, isso fica ainda um pouco mais incerto, um pouco mais difícil. Então acho que é uma empresa que tem os seus ciclos atrelados aí às commodities agrícolas e também a juros, e isso pode ser positivo ou pode ser negativo, a depender. Mas segue como uma boa empresa, né? Tem negócios internacionais, atua nos portos e terminais, além de reposição, né, e serviço, que é um segmento da empresa que vem crescendo. Eu acho que esses números em queda, né, não tiram aí o brilho da empresa. Acho que os gatilhos aí para ela continuam, né, que é a queda de juros, né, que já começou a acontecer, conforme eu falei no início do vídeo. Além disso, tem o plano safra, que tem uma boa representatividade na receita da empresa. A tendência é viabilizar ainda mais financiamentos e o próprio fato, né, do déficit de armazenagem, que é uma realidade que, independente do que for, ele está presente aí no dia a dia do agronegócio brasileiro, e como o Brasil segue com produção recorde de grãos principalmente, é algo que naturalmente puxa a demanda pelo serviço da empresa. Obviamente, né, a gente tem que lembrar do risco, sim, né, que é o ciclo das commodities agrícolas, mas de outro lado também a empresa vem muito bem capitalizada, está preparada para cenários mais desafiadores. É um detalhe positivo para a gente destacar. Acho que a tese se mantém, na minha opinião. E falando ainda de commodities, agora falo para vocês um pouquinho também da PetroRio. A empresa não para de crescer e entregar resultado. Nós tivemos aí, né, dentre as principais linhas, a empresa reportando uma receita líquida de 450 milhões. Os números aí estão em dólares, lembrando, né, foi uma alta aí de 19%. O EBITDA ajustado foi de 333 milhões de dólares, uma alta de 24%. E o lucro líquido foi de 184 milhões de dólares, uma alta de 32%. Então, vejam que a margem de lucro operacional da empresa, né, continua altíssima, 74%. É muita força operacional, é muito lucro operacional que a empresa consegue aí com o seu negócio. E nesse trimestre a empresa registrou aí o menor custo de extração da sua história. Pouco mais aí de $7 por barril é o custo de extração hoje da PetroRio. Então é aquele negócio, né? Foi um trimestre em que o petróleo não estava nos melhores níveis, né, em termos de preço, e mesmo assim a empresa registrou um excelente resultado graças a essa parte aqui, onde o operacional foi muito bem e acabou minimizando essa oscilação, digamos assim, do petróleo. E agora a expectativa é
de melhores resultados ainda à frente. Por quê? O petróleo está subindo, isso beneficia a empresa diretamente, e se ela, ao menos mantiver esse custo de extração baixo, pode sim reportar melhores números aí no terceiro e quarto trimestres à frente. A produção média da empresa mais que dobrou, na verdade quase triplicou aí na comparação anual, como vocês podem ver, 91 mil barris diários aí reportados pela empresa em produção, e os novos ativos que a empresa investiu tanto em aquisição e revitalização que entraram em operação, impulsionaram esses números de produção. É claro que isso aqui teve um preço, A empresa teve que fazer um desembolso grande de caixa, como vocês podem ver aí no primeiro trimestre de 2023, mas esse caixa já vem se recuperando e a relação dívida líquida sobre EBITDA subiu por conta desse desembolso, porém aí nada que atrapalhe a saúde financeira da empresa. 1,1 vez aí de dívida em relação ao EBITDA é muito baixo e a empresa pode continuar crescendo e, como eu disse, expectativas aí para melhores resultados se o petróleo se mantiver nos preços atuais ou subir. No geral, ótimos resultados aí da empresa, na minha opinião, superando as expectativas. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, são apenas informações que eu trago aqui para vocês. Vamos seguir aqui falando de mais commodities. Eu quero voltar aqui na Klabin, inclusive, conforme eu falei que ia comentar aqui rapidamente sobre ela. Além dos dividendos que ela anunciou, essa semana teve resultado trimestral e vieram dentro do esperado, sem muita surpresa. O lucro líquido na comparação anual praticamente igual, 971 milhões contra 972 milhões do mesmo período do ano passado. Já os números operacionais foram de queda, volume de vendas e receita líquida caindo aí 15%. No caso da receita líquida, a empresa reportou 4,2 bilhões e o EBITDA ajustado foi de 1,3 bilhão, 27% abaixo aí do mesmo período do ano anterior. Então, segundo a própria empresa, a queda aí nas principais linhas é decorrente de menores volumes de venda, queda nos preços aí de papel e celulose, além de paradas programadas. Então, 2023 pode ser que siga mais ou menos assim ainda, para as commodities em geral. As expectativas de forte retomada são incertas nesse sentido e, nas próprias palavras aí do CEO da empresa, 2023 eles prevendo aí ainda desafiador, porém com a empresa empenhada nos novos projetos, nos investimentos recentes que ela fez e melhora operacional. Vamos ver como é que está o consenso de mercado em relação às ações da Klabin. Isso aí é apenas opinião de analistas que fazem a cobertura da empresa, tá, pessoal? Já para estimativas de dividendos, também são estimativas aí do mercado, do consenso em geral, segue com sinais de melhora a partir de 2024, inclusive nas palavras ainda do CEO em relação a essa questão, a empresa está num dilema, entre aspas, em relação aí a crescimento e dividendos, mas deixaram claro aí que não há nenhum estudo para anúncio de novos projetos para agora. Mas enfim, agora eu acho que é colocar o projeto Puma rodando aí 100%, focar nos resultados que serão consequência aí dos últimos investimentos que foram bilionários, inclusive, mesmo que 2023 seja um pouco pressionado, vejo a empresa hoje nos melhores níveis. Essa semana, no geral, foi bem cheia até hoje aí de grandes resultados. Ainda falando de commodities, nós tivemos também a Suzano, que divulgou seus resultados ao mercado. O mercado até gostou aí dos resultados, as ações operaram em alta, mas na verdade o investidor já pode estar de olho aí em 2024 em relação a Suzano por conta do projeto Cerrado, que deve ser lançado até o meio do ano de 2024. Então é um setor aí de bastante investimento, Klabin e Suzano fizeram investimentos gigantes em suas operações. A Suzano se consolidando cada vez mais aí como exportadora de celulose e a Klabin que vem diversificando seus produtos, investindo em papéis e embalagens aí com maior valor agregado a fim de diversificar suas fontes de receita. São duas empresas aí para a gente sempre ficar de olho. Ainda sobre commodities, que foi destaque em relação a resultados essa semana. Minério de ferro, o ciclo de baixa aí da commodity que afetou os resultados da Vale, pesam também aí para as outras empresas, como por exemplo CSN e CSN Mineração, divulgaram resultados fracos também, porém já esperados. E aqui aquela ladainha verídica de sempre, demanda fraca na China, minério de ferro em queda, incertezas sobre o cenário global e no geral aí ruim para as commodities, principalmente o minério de ferro, que talvez é a mais importante de todas as commodities do ponto de vista de desenvolvimento. Então acho que
Enquanto algumas empresas já vivem dias melhores, outras ainda sonham com melhores momentos à frente. Acho que no geral, né, o mercado está voltando, está ganhando força aos pouquinhos. Investir em ações é isso mesmo, tem que ter calma. E acho que se você segurou firme o rojão desde a pandemia para cá, certamente você já entendeu que se trata de um jogo de paciência, porque as cotações tendem a seguir os resultados no longo prazo. E aí você segue vivo no mercado. Então, por hoje foi isso que eu queria comentar com vocês aqui rapidamente. Um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!